Meus queridos, uma boa noite para vocês. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Como os irmãos sabem, nós temos o hábito de, pelo menos buscamos isso, pregar um domingo em um texto do Antigo Testamento, o outro domingo do Novo Testamento, então para equilibrar a nossa dieta bíblica, entendendo então como toda a Escritura como toda a Bíblia como uma escritura cristã, buscando ver Cristo em cada parte das Sagradas Escrituras. Os irmãos sabem, nós encerramos uma série de exposições na primeira carta de Paulo a Timóteo, creio que há 2 semanas atrás, e hoje daremos início a uma nova jornada. A jornada agora na Epístola de Paulo aos Filipenses. E eu peço que você abra lá, em Filipenses capítulo 1, faremos a leitura dos versículos 1 e 2. Esse é um sermão introdutório. Como os irmãos sabem, eu gosto desse sermão inicial, quando eu vou começar uma série de exposições em algum livro. Eu trabalho a teologia do texto, o contexto do texto, porque à medida que nós formos caminhando nas exposições, todas essas informações irão nos auxiliar na compreensão da palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Esse que nos diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Bondoso Pai, te agradecemos, Pai, pelo privilégio que é estarmos aqui para cultuar o Senhor, podermos ler a Tua palavra, essa carta tão preciosa, que nós temos tantos versículos memorizados, que o Senhor fala tanto conosco. Nos ajuda, Senhor, nessa empreitada, em que nós buscaremos caminhar em toda a epístola aos Filipenses, que o Senhor fale o nosso coração, que o Senhor nos pastoreie, que o Senhor trate o coração de cada um de nós por meio da Tua palavra. Nós oramos gratos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, como de costume, quando iniciamos uma exposição de uma epístola, eu gosto de munir vocês de algumas informações prévias sobre essa epístola. E o objetivo disso é entendermos melhor qual é o objetivo da mensagem dessa epístola para os primeiros leitores. Para que então, entendendo a mensagem para os primeiros leitores, possamos então entender essa mensagem para os nossos dias e sermos devidamente alimentados espiritualmente. Essas informações prévias serão vistas em 3 partes, ou nós buscaremos responder 3 perguntas. Pois bem, quais são essas perguntas? A primeira pergunta que nós buscaremos responder aqui é: qual a relevância das epístolas para as igrejas cristãs? Pode parecer uma pergunta desnecessária, mas é muito importante, e os irmãos vão ver no final da nossa exposição como que esse fato ou essa informação trará ainda mais clareza para a compreensão da mensagem da palavra de Deus. Talvez os que nasceram nesse mundo moderno, onde a internet nos ajuda com a comunicação, onde há redes sociais e as informações que são quase que instantâneas, não tenham a dimensão da relevância de uma carta para a igreja primitiva, para a igreja ali dos primeiros dias. A utilização de cartas era um dos meios mais usuais de comunicação no mundo antigo. Os apóstolos e líderes da igreja logo se apropriaram desse meio de comunicação, percebendo a sua importância para o ensino do povo de Deus. Isso se dava, pois nem sempre eles podiam estar ali presentes nas igrejas. Lembremos que eram apenas 12 apóstolos com autoridade dada por Cristo para uma igreja que estava em franco crescimento. Então as cartas elas eram utilizadas para suprir a ausência dos apóstolos nas igrejas espalhadas em diversas regiões. Ter uma epístola apostólica seria como ter um próprio apóstolo ali entre eles, doutrinando a igreja. Após escritas, essas cartas eram copiadas, distribuídas entre as igrejas e lidas durante os cultos para a instrução dos crentes. Nada muito diferente do que nós fazemos hoje. Essas cartas eram recebidas, tinham autoridade apostólica, então o papel do pastor, desde o primeiro século, era pegar essa carta, ler, explicar e aplicar
esse texto. Não é nada diferente do que nós temos hoje. Então essas cartas, ao serem lidas, eram consideradas inspiradas por Deus e autoritativas para o ensino de toda a igreja de Cristo. E é por isso, então, que nós, cristãos, especialmente presbiterianos, reformados, nós entendemos o quanto que essas epístolas, elas são indispensáveis para a instrução sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Nós entendemos que o próprio apóstolo está conosco por meio dessa carta. Assim como a igreja do primeiro século se apropriava dessa carta, dizendo, eis que nos diz Deus assim por meio de um santo apóstolo. Assim também nós pegamos esse texto, buscando entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a igreja, e é justamente por meio desses textos, irmãos. E a eficácia das epístolas no ensino da igreja é algo tão notável que quando se fala de ensino à distância, o EAD, a primeira referência que se faz à utilização desse método é justamente as epístolas cristãs como ferramenta de educação à distância. As epístolas dos apóstolos puderam enfrentar alguns obstáculos, tais como eles enfrentaram a barreira geográfica, pois devido à distância dos apóstolos em relação a essas igrejas, mesmo assim, por meio dessas epístolas, eles conseguiam doutrinar as igrejas do Senhor Jesus Cristo que estavam em diversas localidades. Era um documento que eles faziam, enviavam uma cópia, essa cópia era feita para outras igrejas, e imagine que Paulo então estava ensinando para a igreja de diversos lugares. Paulo chega a ensinar para igrejas que ele nunca esteve lá. E é o que acontece. Paulo nunca esteve na Nova Aliança, mas ainda hoje ele continua doutrinando a igreja Nova Aliança, então enfrentando uma barreira geográfica, mas também a barreira dos anos, porque ainda hoje, 2000 anos depois da escrita dessa carta, algo em torno disso, os apóstolos continuam nos orientando sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Diferente dos nossos dias, onde escrevemos e publicamos instantaneamente o que queremos, nos primeiros séculos não era muito assim. Na verdade, o que era feito era a utilização de cartas onde profissionais escreviam essas cartas. Então era comum a presença de escribas ou de um amanuense. Essa não era a regra, mas de maneira geral era assim. E o motivo para tal fato é que o nível de alfabetização, até mesmo entre os cristãos daquele período, não era algo muito alto como nós temos hoje. Então, muitas vezes, a produção dessas epístolas, para a produção dessas epístolas, se recorria à utilização de profissionais para poder escrever essas cartas. E isso não é algo muito estranho a nós, porque até pouco tempo em nosso país não era estranho a figura de uma pessoa que estava em alguns lugares movimentados para escrever uma carta. Aqueles que assistiram aquele filme Central do Brasil, lembram que o papel daquela professora é escrever uma carta para enviar então para o pai do menino. Então, o índice de alfabetização alto, como a gente tem hoje, é algo bem moderno, né? Nós estamos na era da informação, então isso se tornou algo mais comum, a alfabetização, mas não era estranho na antiguidade as pessoas ditarem ou proporem uma carta para uma pessoa para que ela escrevesse e enviasse então para um destinatário. E no caso dessa epístola, é possível que Timóteo tenha sido o auxiliador, ou escriba ou amanuense de Paulo para escrever essa carta. Bem, entendemos qual é o contexto ou qual era a relevância das cartas para as igrejas do primeiro século e como isso se aplica a nós hoje. Mas, em segundo lugar, nós veremos em quais circunstâncias Paulo escreveu essa carta. O que sabemos, de maneira bem objetiva, é que Paulo estava preso quando escreveu essa carta. No capítulo 1, versículo 13, essa informação fica muito clara para nós. E quando nós estudamos a história do apóstolo Paulo, vemos que ele esteve por 3 vezes preso. E quando ele escreveu essa epístola, provavelmente ele estava preso em Roma pela primeira vez, porque Paulo esteve preso em Roma por 2 vezes. A primeira vez ele foi liberto e na segunda vez, então, ele foi martirizado. E essa primeira prisão é aquela que é descrita no finalzinho do livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que a epístola aos Filipenses é inserida em uma coleção de epístolas paulinas chamadas de epístolas da prisão, que estão unidas a Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses, que é a nossa carta. Então são essas quatro cartas que são chamadas de epístolas da prisão. E provavelmente Paulo escreveu essa carta entre o ano 60 e o ano 62 depois de Cristo. Bem, mas então qual é o objetivo
ou a motivação de Paulo para escrever essa epístola. Essa então é a minha terceira informação desse aspecto introdutório. Paulo estava preso em Roma, como eu já falei, quando ele recebeu uma visita de um irmão chamado Epafrodito, talvez um bom nome para um filho. Então, membros da igreja de Filipos, talvez até mesmo um membro da igreja de Filipos, talvez até mesmo um presbítero da igreja, ou por que não até o pastor da igreja de Filipos, era justamente esse homem, Epafrodito. E ele foi até Paulo levando uma oferta que a igreja de Filipos havia levantado para entregar ao apóstolo. Lembremos que ele estava preso e naquela época um preso ele não recebia nenhum auxílio do Estado, né? Porque hoje está preso, você tem 3 refeições, né? Manhã, tarde e noite, direitinho. E naquela época não era assim. Você está preso, se vira para se sustentar. Principalmente se você estiver em uma prisão domiciliar. Então, parte do apoio da igreja de Filipos era levantar um valor para sustentar o apóstolo Paulo, que estava preso. Mas não só Epafrodito levou essa oferta da igreja de Filipos, mas também ele levou informações sobre a igreja de Filipos, pedindo então conselhos sobre como lidar com alguns problemas que estavam ali. E durante essa viagem, Epafrodito adoeceu. Mas o Senhor teve misericórdia e ele ficou bom até chegar lá em Roma e poder entregar então a oferta para Paulo. Diante dessa visita de Epafrodito, Paulo, com a sua autoridade apostólica, é levado então a escrever essa carta. E Paulo escreve essa epístola com os seguintes objetivos. Primeiro, agradecer a oferta que Epafrodito trouxe. É o que nós vemos no capítulo 4, versículo 10, e nos versículos 14 a 18 do capítulo 4. Então a primeira coisa era uma carta de gratidão. Em segundo lugar, Paulo escreve essa carta para informar sobre a sua situação enquanto prisioneiro. É o que ele faz no capítulo 1, versículos 12 a 14. Também, Paulo está ali buscando falar dos seus planos de mandar Timóteo até eles. É o que nós vemos no capítulo 2, dos versículos 19 a 24. Os irmãos já perceberam então que quando Paulo não podia estar, o pastor auxiliar dele era Timóteo. Ele mandava Timóteo para resolver um negócio. Ele tinha uma carta em mãos, né, uma informação para então poder pastorear aquela igreja com a autoridade apostólica de Paulo. Mas em quarto lugar, Paulo está buscando tratar alguns problemas que Epafrodito relatou, tal como a falta de unidade na igreja. A gente vai ver um pouco mais lá na frente a briga de 2 irmãs, né? Talvez 2 irmãs da SAF, Vod e Sintique, que estavam brigadas, e Paulo está buscando resolver ali aquele problema, bem como também a falta de unidade da igreja como um todo, e também o legalismo judaico que estava ali presente. Então, possivelmente, Epafrodito mesmo, depois de entregar a oferta para Paulo, leva essa carta aos filipenses para que ela fosse lida ali na igreja e fosse tratado algumas situações. Bem, meus irmãos, após essas informações introdutórias a respeito da relevância da epístola, do contexto em que Paulo vivia, bem quando sobre a essência da mensagem dessa carta, eu creio que nós podemos então entrar na carta de Paulo aos Filipenses e vamos entender inicialmente qual é o objetivo de Paulo ao falar aos crentes de Filipos. Vejam comigo o versículo 1, que nos diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Hoje, quando vamos prestar um vestibular, aprendemos sobre a estrutura básica de uma redação e os seus tipos, né? Você tem a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Muitas vezes a conclusão é vinculada à introdução. Essa é uma estrutura básica de redação que é ensinada hoje para os meninos que vão fazer o Enem ou o vestibular. Então, toda carta já tem uma estrutura hoje, toda escrita. E no mundo antigo não era muito diferente. As cartas daquela época também já apresentavam uma estrutura que era norteadora para a produção delas e que é um pouco diferente daquilo que nós utilizamos hoje. E a estrutura das cartas daquela época era caracterizada pelo seguinte: primeiro, a identificação do autor, onde o autor dizia o seu nome e descrevia a sua qualificação, por exemplo, Paulo, o apóstolo de Cristo, que nós vemos no início. A identificação dos destinatários, quem são aqueles que vão receber a carta. Terceiro, um voto, onde nós vemos a expressão de um desejo do autor em relação a destinatários.
E, em quarto e último lugar, o conteúdo da carta, que era concluído por um voto, que era geralmente uma bênção para o destinatário. E é justamente essa estrutura que nós podemos perceber aqui nesses 2 versículos iniciais da Epístola aos Filipenses. Então aqui nós temos a identificação do autor, a identificação dos destinatários e o voto introdutório que Paulo faz para os seus leitores. Então vamos ver a identificação do autor. O versículo começa: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Entre os estudiosos há pouca discussão se de fato Paulo foi o autor que escreveu essa carta. Nós temos aquilo que são chamados de evidências textuais, que é chamado de evidências internas, presentes na carta, tal como a teologia presente nela, o vocabulário, os temas são bem semelhantes às demais epístolas que são atribuídas a Paulo, fortalecendo a ideia de Paulo como seu autor. Então é aquilo que inicialmente nós chamamos de evidências internas ou evidências textuais. Ou seja, quando eu leio esse texto, o que esse texto me atesta que de fato foi Paulo que escreveu essa carta? E é interessante fazermos isso, porque às vezes você já leu uma mensagem de WhatsApp de alguém que você diz: não foi fulano que escreveu esse texto? Porque as pessoas têm um estilo de escrita. Todo mundo tem um jeito de escrever. Todo mundo tem um vocabulário próprio. Já perceberam isso? Então, a mesma coisa são as escritas paulinas. Então, nós queremos buscar a veracidade dessa carta como sendo de Paulo, e então tendo autoridade sobre a igreja, primeiro com as evidências internas. O que é que esse texto me mostra? Mas, em segundo lugar, nós temos as evidências externas, que são o testemunho externo. Ou seja, por meio dos pais da igreja, aqueles teólogos dos primeiros séculos, fortalecem a convicção de que, de fato, foi Paulo que escreveu essa carta. Por que é importante gastarmos tempo nisso, sabendo que foi Paulo que escreveu essa carta? Porque também, irmãos, não é incomum pessoas argumentarem de que não foi Paulo que escreveu essa carta. Dizem que foi um amanuense que escreveu do jeito dele. Ou então, qual é a garantia que Paulo escreveu uma carta, deu para Epafrodito e ele não mudou essa carta? Qual a garantia que nós temos? São argumentos que são utilizados. Mas pelo estilo da escrita, bem como a evidência externa, nós podemos ter certeza de que nós estamos lidando com um documento verídico. Um documento que, de fato, o apóstolo Paulo escreveu. Aquele homem que plantou várias igrejas, aquele homem cheio de Espírito Santo, aquele homem que pregou e que, por meio dele, pessoas vieram até Cristo, aquele homem que sofreu até a morte, até uma morte ultrajante. É essa a natureza do texto que temos diante de nós. Mas também vemos nessa introdução que Timóteo estava ali presente com Paulo. Bem, isso não significa que Timóteo também atuou ativamente na escrita dessa epístola, porque ela é uma carta de Paulo, mas que Timóteo estava com Paulo quando ele escreveu essa carta. Como eu falei, possivelmente até mesmo atuando como um amanuense. Mas então, por que Paulo cita Timóteo nessa introdução? Primeiro, o livro de Atos nos mostra que Timóteo estava presente ali na fundação da igreja de Filipos. Então, ele é alguém conhecido pela igreja de Filipos. Em segundo lugar, Paulo fala aqui, na sua carta, o desejo de mandar Timóteo para Filipos para tratar de alguns assuntos da igreja. Então, olha, é como se Paulo estivesse dizendo: eu estou mandando essa carta, Timóteo está aqui comigo, e vocês sabem que ele está aqui comigo, e quando ele chegar aí, ele vai saber sobre o que se trata essa carta. E ele vai tratar o que está nessa carta. Ele sabe o que está acontecendo aí. Eu sei e ele sabe. E é por isso, então, que depois eu vou encaminhar ele para aí, para poder fazer algumas tratativas com vocês. Então, por isso que é importante Paulo citar Timóteo aqui na introdução dessa carta. E Paulo se apresenta aqui, junto com Timóteo, como servos de Cristo Jesus. Essa palavra hoje é até bonita, né? Servo de Deus. A gente fala, reverendo fulano, servo de Deus. E essa é uma palavra bonita, né? Mas aqui, irmãos, a palavra no grego é literalmente escravo, doulos. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Dentro do contexto greco-romano, essa palavra é bem pejorativa, porque se refere a alguém que não tem direito a nada, nem a sua própria vida. A vida dela pertence a outra pessoa. E os escravos eram uma classe desprezada na sociedade. O que Paulo é? Ele diz: eu sou um escravo. Por que eu sou um escravo? Porque teve alguém que me comprou. E como que essa pessoa me comprou? Pelo preço do sangue dela. Eu não sou um grande homem. Por mais que ele se identifique como apóstolo de Cristo,
ele é um escravo de Cristo. Ele é um servo de Cristo. Por mais que dentro do contexto greco-romano essa qualificação não seja algo tão grandioso, no contexto dos hebreus, e Paulo era um hebreu, essa palavra era muito utilizada para se referir no Antigo Testamento a homens de Deus com dignidade, homens que amavam a Deus e serviam a Deus. Por exemplo, Moisés é chamado de servo de Deus. Davi é chamado de servo de Deus. E possivelmente tem na sua ideia aqui, tem como a sua ideia em mente, tanto a perspectiva grega, como alguém que perde os seus direitos, como também da perspectiva hebraica, de alguém que é um pregador da palavra de Deus, alguém que serve a Deus. Isso porque o crente é alguém que entende que a sua dignidade está no Senhor, e a sua vida pertence a Ele. Além disso, ele é um servo de Deus. E, meus queridos, como que é importante nós lembrarmos constantemente disso. Muitas vezes nós vamos adquirindo alguma importância, alguma condição financeira, alguns títulos, e isso naturalmente mexe com a nossa vaidade. Nós somos pessoas importantes, dentro da igreja, fora da igreja, mas nunca esqueça que o seu título mais importante é servo de Cristo. Tudo vai passar. O seu título de doutor, o seu título de reverendo, no meu caso, seu título de presbítero, seu título de diácono, tudo isso vai passar. Mas o único título que não passa é servo de Cristo. Porque até apóstolo passou. Os apóstolos já morreram. Mas ser um servo de Cristo é o maior designativo que você pode ter. É o maior título que você pode ter. Eu sou um servo de Jesus. Um escravo, porque ele me comprou. Eu sou um servo dele, porque eu sou um homem de Deus. Eu estou aqui para viver à luz da palavra dele. Na continuação do versículo 1, ainda vemos a segunda parte, que é a apresentação dos destinatários dessa carta. Ele diz: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Para seguirmos aqui em frente, precisamos entender duas coisas. Primeiro, quem era Filipos dentro do contexto do mundo antigo. Bem, em segundo lugar, como ela é descrita dentro do relato bíblico. Então vamos ver primeiro o que era Filipos, qual era a relevância de Filipos dentro do mundo antigo. Filipos era uma cidade que se destacava dentro do Império Romano. Ela era uma colônia romana, onde havia a grande presença de soldados e oficiais romanos aposentados que moravam ali. E é por isso que ela se destacava. Não é incomum encontrarmos nessa carta de Paulo aos Filipenses um vocabulário militar. Por quê? Boa parte dos crentes que estavam ali em Filipos eram militares aposentados. Então, por vezes, vocês vão perceber que eu vou estar citando um texto, e na medida que eu citar o texto, eu falar da palavra, eu vou remontar, então, a ideia original, de ser uma palavra utilizada para combate, para guerra, dentro do vocabulário militar. Então, essa era a cidade relevante, principalmente pela presença de militares aposentados ali, e por ser uma cidade também muito rica. Bem, e Filipos, dentro do relato bíblico? Aqui nós vamos fazer uma breve caminhada naquilo que o livro de Atos fala a respeito da plantação e fundação da igreja de Atos. Bem, a fundação da igreja de Filipos se deu na segunda viagem missionária de Paulo. Quando ele foi orientado para ir pregar lá, quando nós vemos lá em Atos 16. Paulo foi para Filipos após uma visão onde ele recebia um pedido de socorro de um homem macedônio para que ele fosse até lá. Aquela expressão lá em Atos 16, 9. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele recebe essa revelação. E então Paulo vai até a cidade de Filipos. E ao chegar lá, ele prega primeiro para umas mulheres que estavam à beira de um rio. E aí a primeira pessoa a se converter ali da cidade de Filipos é uma mulher chamada Lídia. Possivelmente uma mulher cheia de propriedade, cheia de posses, com muito dinheiro. Ela se converteu. E depois nós vemos que a sua própria família é batizada também. E Paulo então continua ali, pregando o evangelho, e outras pessoas vão se convertendo. Até então, que chega um dia em que uma mulher, uma moça, na verdade, que era uma escrava, e que ela tinha um espírito demoníaco de adivinhação, que vinha seguindo Paulo, falando que Paulo era um grande servo de Deus. Então Paulo, diante dessa situação, decide expulsar o demônio
dessa menina. Mas como recompensa, o que ele recebe é justamente a prisão. Por quê? Essa moça que estava ali pregando a respeito de Paulo, ela era uma adivinhadora que dava muito lucro para os seus senhores. Lembremos que ela era uma escrava. E quando Paulo liberta ela daquele espírito demoníaco, os donos dela perdem a sua fonte de lucro. Então eles fazem aquela confusão, levam Paulo então para a prisão. Paulo, nesse contexto, ele não estava sozinho, mas ele também estava acompanhado por outro servo de Deus que nós conhecemos muito bem, que é Silas. Então Paulo e Silas vão ali para a prisão, onde eles são açoitados. É o que nós vemos em Atos 16, 22 a 24. E mesmo nessa situação, presos, açoitados, acorrentados, eles oravam e cantavam ao Senhor. Fato que fez com que houvesse um terremoto e todos os prisioneiros fossem libertos. O carcereiro da prisão, diante daquele terremoto, ele acordou do seu sono e, após imaginar que todos haviam fugido, ele decide se matar. Porque um carcereiro que não prendesse bem uma pessoa que estava, um criminoso que estava preso, ele pagava com a própria vida. Então a garantia que o prisioneiro ia ficar preso era a própria vida do carcereiro. Então, para não ser martirizado de uma maneira cruel, o que o carcereiro pensa? É melhor eu mesmo escolher a forma como eu vou perder a vida, eu tiro a minha vida do que me render a outras pessoas que vão tirar a minha vida. Mas então, ao perceber que aquele homem ia tirar a vida, Paulo não permitiu. O carcereiro da prisão, onde estava Paulo, após ouvir a mensagem do evangelho, ele se converteu ao Senhor, foi batizado, mas não só ele, foi batizado ele e toda a sua casa. No dia seguinte, Paulo não havia fugido. Quando vão tirar ele da prisão, Paulo fala que é um cidadão romano, por direito. Ele não comprou aquela condição. E é diante disso, ele tinha um julgamento que deveria ser diferente. E as torturas que ele sofreu foi um ato de ilegalidade. Tá? Então a ideia de um juiz que age de maneira ilegal, aplicando pena sobre pessoas, é bem antiga. Que Paulo tinha outro direito. Ele tinha um direito romano. Então ele não poderia ser açoitado. Ele não poderia ser julgado ali em Filipos. Ele deveria ser mandado para Roma. Como cidadão romano, ele tinha que ser julgado em Roma. E aí, diante dessa situação, irmãos, desse imbróglio, dessa situação complexa, que nasce a igreja de Filipos. Com Lídia, com um carcereiro, com a menina endemoniada que é liberta de um espírito maligno. E então, Paulo fala nessa epístola, talvez... Por que não imaginarmos ali naquela igreja, tá o carcereiro com a sua família, Lídia com a sua família, aquela menina que foi liberta de um espírito demoníaco. E Paulo fala o seguinte, que ele escreveu essa carta a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Quando Paulo chama os seus destinatários de santos, ele tem como base a origem etimológica da palavra, que é o mesmo que separados. Ser santo, biblicamente, não indica ser perfeito ou não ter pecado, tal como é compreendido na nossa cultura. A prova disso é que nessa mesma epístola, Paulo destaca os problemas da igreja de Filipos. E mesmo assim, ele chama aqueles crentes de santos. Então, aqui, ser santo pode ser entendido simplesmente como ser um cristão. Ou seja, alguém que foi separado do mundo para pertencer a Deus por meio de Cristo. E nessa perspectiva, meus queridos, todos nós somos santos. Todos nós que estamos em Cristo, nós somos santos. E essa carta é para os santos da nova aliança. Vocês talvez pensem assim, não, pastor, nem tanto, né? Mas sim, se estamos em Cristo, nós somos separados para Ele. O texto da palavra de Deus diz que o maligno não pode nem tocar na gente. Por quê? Porque Deus em Cristo nos separou para Ele. Somos perfeitos? Não, mas somos separados. Separados para Deus por meio de Cristo. Por aquilo que vemos no versículo 1, nós podemos ver que a igreja de Filipos, quando Paulo escreveu essa epístola, já era uma igreja organizada, inclusive com liderança formada, melhor dizendo. E aqui, Paulo destaca dois grupos de pessoas, que são os bispos e diáconos, todos os santos em Cristo, e inclusive bispos e diáconos. Estudiosos afirmam que possivelmente entre a fundação dessa igreja e a escrita dessa carta, há um tempo de aproximadamente 10 anos. E nesses 10 anos, a igreja já tinha uma liderança com bispos, são presbíteros e diáconos.
E nós precisamos entender bem, ou falar bem, a respeito dessas duas qualificações, ou desses dois cargos. Primeiro, se refere à palavra bispos. Bispo significa um supervisor, alguém que supervisiona ou que está de alerta para aquilo que está acontecendo. Essa é uma palavra utilizada para se referir aos indivíduos que têm como objetivo liderar o rebanho. E nós podemos ver em outros textos da Bíblia que a palavra bispo, ela é um correlato de presbítero, ancião ou pastor. E esse é um conceito diferente daquilo que nós começamos a ver posteriormente na história da igreja, em que o bispo se tornou um presbítero que se destaca sobre os demais. É isso? Você tem primeiro, é muito comum nessas igrejas pentecostais, né? Neopentecostais isso. A pessoa, ela é um pastor, mas aí ela tem um projeto de carreira dela. Ela vira bispo, né? E aí depois, né, se for a esposa do bispo, ela vira, né, a bispa. Só que aí já é um erro de português, porque é episcopisa. Não existe a palavra bispa. Tá? Até que ele é glorificado, vira um apóstolo. E por que não depois ele se torna um arcanjo? Um patriarca, melhor dizendo. Já viu? Tem até toda essa escala. Então, quando a gente vê aqui bispo, Paulo não está falando para homens que estão acima dos pastores, acima dos presbíteros, não. Ele está falando com os presbíteros da igreja. Ele está falando com os pastores da igreja. Então, essa é a mesma qualificação que vimos, melhor dizendo, em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito capítulo 1, em que Paulo mostra que esses homens tinham que ter qualidades espirituais e morais específicas, tais como, primeiro, na verdade, todas as qualificações dita ali sobre presbítero, todo homem cristão deve ter, com exceção de duas. Primeiro, ele não deve ser neófito. Um presbítero não pode ser um novo convertido. Tem que ser alguém com muita caminhada na fé. E, em segundo lugar, ele tem que ser apto a ensino. São os dois distintivos que não se exige de nenhum outro homem na igreja, com exceção dos presbíteros. O presbítero tem que ser maduro na fé e tem que ser apto ao ensino. E percebam também que a palavra utilizada aqui, ela está no plural, bispos, apontando para o fato de que a liderança da igreja nunca é feito apenas por um homem, mas sempre um colegiado de homens maduros na fé, tementes ao Senhor, e aí então, esses homens, nunca um homem só é que toma as decisões da igreja. E eu louvo a Deus porque na nossa denominação é assim. Eu, como pastor, eu não mando na igreja. Os presbíteros não mandam na igreja. É o conselho reunido que governa a igreja. E mesmo assim, há alguns pontos que nós não podemos mandar na igreja. Por exemplo, a aquisição de bens onerosos. Então, nós temos um poder nos dado por Deus, mas nosso poder é limitado. Certo? Então, sempre na igreja, perceba essa pluralidade no seu governo. Mas também temos o outro cargo aí, ou a outra função, o outro ofício, que é de diácono. Aponta para alguém que serve. E a origem dos diáconos é descrita lá em Atos 6, quando foram eleitos 7 homens gregos com o objetivo de ajudar na distribuição dos alimentos para as viúvas carentes da igreja de Jerusalém. Eles também faziam parte da liderança da igreja. É claro que a liderança dos diáconos, ela era distinta da liderança dos bispos ou dos presbíteros, mas ela também era uma liderança. Por isso que nós vemos também as especificações para que esse homem pudesse assumir, então, o governo da igreja junto com os presbíteros, exercendo o seu papel de diácono. Então, dessa maneira, era indispensável que eles tivessem também qualidades morais e espirituais que são destacadas por Paulo, tanto na epístola a Timóteo, como também a epístola a Tito. E diferente dos presbíteros, o ofício desses homens era voltado para a assistência social, especialmente dos irmãos necessitados. Então, meus queridos, o papel dos diáconos não é só abrir a igreja. O papel do diácono não é só ver se está tudo em ordem. O papel do diácono é fazer a obra de misericórdia. E isso envolve cuidar de pessoas idosas, cuidar de pessoas enfermas, ver se as pessoas estão precisando de algumas coisas. Por exemplo, estava conversando hoje com Marcela, e ela falou que lá na igreja, que ela era membro lá em Salvador, uma das atividades dos diáconos era o seguinte: a junta diaconal era a primeira a visitar uma família enlutada.
Morreu alguém da família na igreja. A junta diaconal era a primeira a ir. Chegando lá, a junta diaconal ia saber se eles estavam precisando de algum dinheiro para o ofício fúnebre, saber das necessidades dele, e isso nada era passado para o conselho. Porque era papel do diácono. Então, algumas coisas nem precisa passar pelo conselho. É o papel da junta diaconal. Então, os diáconos iam lá, cuidavam das pessoas, viam o que elas estavam precisando. Os diáconos tinham a sua escala de visita diante das pessoas necessitadas, das pessoas enfermas. Então, o diácono não é só quem abre a porta da igreja, mas são pessoas cheias do Espírito Santo, que visitam a igreja, que conhecem a igreja. Eles são os primeiros a saber das dificuldades da igreja. Então, meus irmãos, vamos parar de olhar para o diácono como se fosse uma subclasse dentro da igreja, em que eles fazem o que os presbíteros mandam. Não é isso. Os presbíteros, eles têm o ofício deles, que é diferente da natureza do ofício do presbítero, mas é tão importante quanto. Eu gosto de usar a seguinte ilustração. Qual é a asa mais importante para um avião voar, a esquerda ou a direita? As duas. O que é mais importante para a igreja? Ter um bom conselho ou a boa junta diaconal? As duas coisas. Porque se o conselho não funciona bem, a junta diaconal é sobrecarregada. Se a junta diaconal não funciona bem, o conselho é sobrecarregado. E aí cada um vai começar a fazer a função do outro. E nós temos irmãos aqui que trabalham em empresas. Quando um faz a função do outro, o que acontece? Sobrecarrega. O trabalho não sai bem feito. E assim é na igreja. Cada um tem o seu papel. Deus chamou cada um de vocês para exercer esse papel. Então, eu não sou melhor do que um diácono. Quando um diácono chega na sua casa e ora por você, a minha oração não é mais poderosa do que a do diácono, não, tá? Eu sou pecador igual o diácono. Não tem uma oração mais poderosa, não. E a gente precisa começar a entender isso. Que quando um diácono visita uma casa, a SAF visita uma casa, um irmão do conselho visita uma casa, um pastor visita uma casa, a igreja visitou aquela casa. Vocês conseguem entender isso? Nós somos um corpo. Porque a gente tem ainda uma alma católica, que é o padre. É o padre que vai lá que eu vou contar meus pecados para ele. E aí é o pastor, né? Vai lá e conta os pecados para o pastor sai de cabelo em pé. Conto meus pecados para o pastor, e o pastor vai, né, perdoar os meus pecados. Está perdoado os seus pecados, meu filho. Lê o Salmo 51, reza 5 Pai Nosso. Não é isso não, irmãos. Cada um vai ter esse papel. E a gente precisa estar atento a esse cuidado mútuo. Especialmente por meio dos irmãos que são diáconos. Então, diácono não é um presbítero de série B. Vamos esquecer disso. É um outro ofício, tá? Tão digno, tão importante e tão glorioso como o do presbítero. Então, com isso, Paulo destaca esses dois únicos ofícios da igreja cristã, que são presbíteros, que é bispos e pastor, mesma coisa, são termos correlatos, e diáconos. Primeiros para a liderança e ensino do rebanho, enquanto segundos são voltados para o cuidado e assistência da igreja. Isso nos mostra, irmãos, que desde o início a igreja cristã tinha uma estrutura, uma liderança organizada. Não era uma bagunça, como alguns imaginam. Tem gente que pensa assim, a igreja ela é governada, ela é administrada de qualquer jeito. A gente faz como dá. Não. Desde o primeiro século já tinha ordem na igreja. Já tinha oficial, já tinha gente para poder liderar o rebanho. E é importante que a gente veja assim. Então, no versículo 2, Paulo encerra essa introdução da epístola com um voto. Lembram-se? Apresentação do autor, apresentação do destinatário e a terceira parte, o voto. E é o voto de Paulo em relação aos crentes de Filipos. Paulo fala o seguinte no versículo 2. Graça e paz a vós outros. No mundo grego, geralmente o voto mais presente nas epístolas era a de graça. Então, era uma saudação comum. Graça para você. Então, dentro do contexto cristão, esse voto passou a ser utilizado com uma outra conotação, como uma referência ao favor imerecido de Deus para com os crentes. Então, que a graça de Deus esteja sobre você. Ou seja, que o favor imerecido, que a bênção de Deus esteja sobre você. Aliado à expressão graça, começou a se utilizar, não do vocabulário greco-romano, mas do vocabulário hebreu, a palavra paz. E essa palavra foi utilizada porque, muito comumente, os judeus se saudavam como? Shalom. Paz. Então,
a igreja era composta tanto por pessoas de origem greco-romana, como também pessoas de origem hebreia. Então, por isso que havia essa expressão, graça e paz. E aqui dentro desse contexto cristão, a palavra paz se refere a uma ação de Deus no indivíduo, dando-lhe uma paz que excede a todo entendimento, que nós vamos ver alguns versículos à frente. A paz que o crente desfruta na sua relação com Deus e a expectativa de paz eterna na plenitude do reino vindouro de Cristo. Essa graça e paz, no finalzinho do versículo 2, ela era da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo já começa a desenhar alguns aspectos da sua doutrina. Primeiro, ele aqui, por meio dessa expressão, mostra a união entre o Pai e o Filho. A graça e a paz não emanam só do Pai, não emanam só do Filho, mas é o Pai e o Filho que aplicam a graça e a paz sobre os crentes. Ainda, a igualdade entre Cristo e o Pai. São os dois que estão abençoando. A unidade, a conformidade entre o Pai e o Filho. Bem como a divindade de Cristo, que é semelhante ao Pai. Ele dá a graça e a paz porque ele é Deus. Então, aqui já vemos um esboço da doutrina da Trindade, ou da divindade de Cristo, nessa parte introdutória da carta de Paulo. Um tanto de informação, né, irmãos? Eu falei. Exposição introdutória. Isso vai fazer toda a diferença nas exposições posteriores. E a sua pergunta nesse momento é: e daí, pastor? Como que esse texto e tudo que o senhor falou se aplica na minha vida? O que eu posso levar para minha casa? Bem, eu quero trazer 3 aplicações diante de tudo que nós falamos até aqui. A primeira coisa, queridos, é que nós devemos ser gratos a Deus pela forma providencial como Ele preservou as Sagradas Escrituras para nós, sua igreja. Quando você tem a sua Bíblia na sua mão, a sua Bíblia no seu celular, o que nós vemos é o cuidado de Deus para com a sua igreja. Foi justamente por meio da preservação dessa epístola que vemos como Deus tem agido de maneira providencial para que o povo de Deus não fique sem instrução. Deus, em 2000 anos, guardou essa cartinha de Paulo para que hoje fôssemos alimentados. Se Deus não tivesse guardado essa cartinha, a gente estava enrascado. Mas ele tem sustentado o povo dele, justamente por meio dessas escritas. E ele não só preservou essa epístola, mas toda a Bíblia para nossa instrução e crescimento espiritual. Deus não nos deixou, depois de nos converter, como que tateando no escuro, mas ele nos deu a sua palavra, que é luz para o nosso caminho, para que possamos viver de maneira fiel a ele. E então, meu irmão, todas as vezes que você pegar a sua Bíblia, que você vê esse livro, não pense que é um livro qualquer. Pessoas morreram por causa desse livro. Pessoas lutaram para preservar esse livro. E principalmente pessoas lutaram para que você tenha na sua mão, em sua língua. Quando eu pego um texto e falo de uma palavra, não é só preciosismo, para dizer, olha, o pastor estudou, não. É porque eu preciso ser preciso. A mensagem não é minha. Lembram-se do bom depósito de Timóteo? Então, eu tenho que dar esse depósito para os irmãos. Eu tenho que ser fiel ao texto. E saiba que Deus preservou, irmãos, de maneira tão graciosa esse texto para você. Por isso é uma tristeza, meus queridos, quando nós desprezamos a Bíblia. Quando nós deixamos ela de lado. Quando chegamos no domingo, fazemos assim na Bíblia, ó. Se a primeira coisa que você faz quando você pega a sua Bíblia no domingo é bater para tirar a poeira, meu irmão, você está desprezando aquilo de mais valioso que Deus lhe deu, que é a palavra dele, para cuidar de você, para fortalecer a sua alma. Por isso, pegue essa sua Bíblia e leia todinha. Leia o tempo todo. Se alimente dela. Devore ela, como fez o apóstolo João lá em Apocalipse. Sinta o sabor dela. Desfrute da presença de Deus por meio das Sagradas Escrituras. Porque Deus preservou não só essa carta, mas toda a Bíblia, para que fôssemos fortalecidos no Senhor. Mas, em segundo lugar, nós precisamos confiar na providência de Deus, até mesmo diante dos momentos difíceis das nossas vidas. Em sua providência, Deus utiliza todos os eventos na sua vida e na vida dos seus servos
para a sua própria glória e para o nosso bem, para o bem da sua igreja. E a prova disso é que em um momento em que Paulo está preso, por 2 anos, possivelmente, é que Paulo escreveu essa carta. Imagine, irmãos, Paulo era uma máquina para evangelizar. Aquele homem, ele pega qualquer um de nós, qualquer pastor, qualquer famosão aí da internet, até Ronaldo Lidório, baita missionário que a gente tem hoje. Mas Paulo era um ponto fora da curva. Paulo era diferente. Esse homem, aonde ele ia, ele não saía de lá sem uma igreja plantada. Ele pregava o tempo todo. Mas esse homem fica preso. Aí você diz, não, pera. Imagine se você pudesse ter uma sessão com Deus. Você sabe que Paulo está preso. E aí você vai diante de Deus. Deus, libera Paulo lá. Esse aqui é o artilheiro do nosso time. Libera ele, porque esse homem do lado de fora, ele prega e as pessoas se convertem. Ele cura pessoas. Ele escreve coisas maravilhosas. Mas, meus queridos, foi justamente diante da sua prisão que Paulo escreveu essas cartas para a igreja de Filipos, a igreja de Colossos e outras cartas, que são as cartas do cárcere, e deixou esse legado para nós. Escute bem. Certamente, Paulo alcançou mais gente por meio do seu momento em que estava preso, quando escreveu essa carta e nos legou ela aqui, 2000 anos depois, do que se ele estivesse solto pregando em uma cidade. Já parou para pensar nisso? Se Paulo tivesse solto, ele sabendo do problema de Filipos, o que ele ia fazer? Ele ia lá em Filipos. Ele não ia escrever carta nenhuma. Mas justamente pela providência de Deus que prendeu Paulo, foi que Paulo escreveu essa carta. E essa carta chegou até nós. 2000 anos depois. Nós somos uma igreja apostólica, porque temos a carta de Paulo aqui. Paulo fala conosco. Paulo nos ensina. Aquele que esteve lá no caminho para Damasco. Aquele que completou a carreira e guardou a fé. Aquele que sofreu naufrágio. Aquele que foi insultado pelos crentes de Corinto. Aquele que foi amado pelos crentes de Filipos. Aquele que foi ultrajado por muitas pessoas que estavam ali em Colossos. É esse homem nos falando. É a doutrina recebida da parte de Deus. E então nós vemos a sabedoria de Deus, irmãos, que prendeu o seu apóstolo para que os seus ensinos chegassem para nós hoje, igreja, tantos anos depois. E é por isso que eu quero lhe chamar a crer na sábia providência de Deus. Assim como a prisão de Paulo não foi algo aleatório, saiba que os momentos difíceis na nossa vida não são aleatórios. Por meio dos momentos difíceis, parece que Deus é ainda mais glorificado na nossa vida. Porque parece que quando sentimos dores, nós oramos mais. Já percebeu isso? Que bom que é assim. Porque nós somos discípulos do homem de dores. E que sabe o que é sofrer. Deus usa muitas vezes as dificuldades para nos tornar semelhantes a Ele. Ninguém se torna um bom crente quando está tudo bom. Mas nos tornamos bons crentes em meio às lutas e às provações. É claro que a gente não vai orar, Senhor, manda aprovação para eu ser um crente melhor. Não, Ele sabe o que faz. Deixa na mão dele. Mas agradeça a Deus nos momentos bons. E viva aos pés de Cristo nos momentos difíceis. Sabendo que essa dificuldade é para a glória de Deus. A luta que você passa é para a glória de Deus. Nada na vida do crente é por acaso. É por isso que Paulo, cheio do Espírito Santo, pode dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. E tenha certeza que assim como a prisão de Paulo serviu para o bem dele e para o bem da igreja, as lutas que tantas vezes você passa, ela serve para o seu bem e para o bem da igreja também. A gente não sabe exatamente como, mas no final das contas, toda a honra e toda a glória vai ser dado a Cristo, até mesmo pelas coisas ruins e difíceis que passamos. E nós louvamos a Cristo pelo fato dele ter morrido na cruz, pela coisa mais difícil que ele passou. Nós vamos louvar a Cristo pelas dificuldades que nós passamos nessa vida.
porque toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus Cristo. A minha terceira e última aplicação, eu quero trazer para você que está aqui conosco nessa noite, que talvez não tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez você não tenha um compromisso com Cristo. Talvez ao lidar com a Bíblia, você imagina que está lidando apenas com mais um livro de religião. É um livro como o Alcorão, o livro de Buda, o livro dos Espíritos de Allan Kardec, o livro de Mórmon. Mas esse livro, a Bíblia, durante a história, tem transformado a vida de muitas pessoas. Tanto que é um dos livros mais perseguidos na história da humanidade. Se você for na Coreia do Norte, não pode ter esse livro de jeito nenhum. Em alguns lugares, você não pode ter esse livro nem em aplicativo do seu celular. E nesse livro, nós vemos a explicação. Por que esse mundo que vivemos é um mundo tão quebrado? Esse livro também nos explica porque os homens são tão pecadores e porque vivemos em um mundo tão terrível. Mas esse mesmo livro nos dá esperança, ainda nessa vida. Esse livro me mostra que eu não preciso reencarnar para ficar tudo bem. Esse livro me mostra que eu não preciso que um anjo venha até mim para poder me dizer alguma coisa. Esse livro me mostra que nessa própria vida que eu tenho, eu sou restaurado e refeito à imagem de Cristo. Eu não preciso de várias encarnações para me tornar aquilo que eu preciso ser. Eu preciso de Cristo para me tornar aquilo que eu preciso ser. Nele, melhor dizendo, eu sou purificado no meu pecado. Nele, eu me torno tudo quanto eu preciso. Nele, não é um anjo que vem me dizer alguma coisa, mas é o próprio Deus que veio até nós para nos dizer a palavra dele. Em todas as outras religiões, foi um anjo que apareceu a um grande homem. No cristianismo foi o próprio Deus que esteve entre nós. E é isso que esse livro é. O testemunho de Deus. Do Deus que atua desde a criação do mundo. Do Deus que conduziu o seu povo. Do Deus que da plenitude dos tempos mandou o seu Filho. Do Deus que nos promete que haverá de voltar. Onde nós ouviremos a doce voz de Deus. Nós não precisamos de anjos. Nós precisamos do próprio Deus. Eu não aceito nada menos do que isso. Eu não quero saber o que o anjo falou. Eu quero saber o que Deus falou. E esse livro ensina isso. Esse livro nos ensina o caminho para a salvação. E esse livro, por meio dele, nós vemos que Deus, o Deus que nos fez, está prestes a restaurar o mundo. E Jesus morreu não só para restaurar esse mundo, mas principalmente para salvar pecadores. E é por isso, amigo, que não tem Jesus como único suficiente Salvador, que está aqui conosco nessa noite. Eu quero te desafiar. Leia a Bíblia. Esse livro foi preservado anos a fio, como fruto do cuidado de Deus. Esse livro é uma manifestação do amor de Deus por você. Esse livro é a carta de amor de Deus para você. Porque nessa carta, ele diz para você que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que você seja salvo. Essa é a maior carta de amor que existe em todo o mundo. A Bíblia Sagrada. Quando Deus ama, não aqueles que o amaram, mas aqueles que eram seus inimigos. Por isso, ame esse livro. Se deleite nesse livro. E você vai conhecer o Rei da Glória. E o próprio Deus que esteve entre nós falará a sua vida e transformará a sua vida. Oremos. Senhor, muito obrigado. Porque vemos o teu cuidado, Pai. A forma como o Senhor cuida de cada detalhe na história para o nosso bem, para o bem da tua igreja. Obrigado porque o Senhor usou, Pai, até mesmo as dores do nosso irmão Paulo, para que fôssemos edificados, fortalecidos. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Nos abençoe para que, ao lermos a tua palavra, saibamos que não é um livro qualquer, mas é a tua manifestação de amor por nós.
Aqui o Senhor nos fala do que precisamos. Precisamos do Senhor e nada mais. Abençoa, Pai, os irmãos que são vacilantes na leitura das Sagradas Escrituras. Dê a eles, Pai, uma boa disciplina de leitura da Tua Palavra, de oração diária. Que eles não queiram sair da sua casa sem antes meditar na lei do Senhor. E abençoa, Pai, aqueles que estão aqui e que não conhecem o Senhor. Faz com que eles tenham a curiosidade de ler a Tua Palavra. E assim como o eunuco lia a palavra e não entendida, que o Senhor possa trazer clareza para o entendimento deles. Que eles possam ver a glória do Evangelho. E que eles possam, Senhor, ser amados e cuidados pela Tua igreja. Nós oramos, gratos ao Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.